Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professora Rosângela, vamos iniciar nossa aula de arte na página 30, a arte da escultura. O que eu sei, né? Qual é a profissão da pessoa que aparece? Vocês estão observando que tem uma pessoa, né, esculpindo aqui, né? Pode ser um bronze, uma argila, né? Então, ele está esculpindo aqui. Então, ele é um escultor, né? O que ele está fazendo, né? Ele está esculpindo, né? E ele pode formando o quê? Moldando, né? Modelando. É um trabalho de escultura que pode ser em argila, em mármore, em bronze, madeira e outros materiais, ok? Pode ser trabalhado, o escultor trabalha com vários materiais. Observando aqui, né? Dá para ver, né, a aparência de um rosto, né? Que ele está formando, né? O escultor. Lindo trabalho, né? Agora na página 32, né? Ideias em construção. O que é uma escultura, né? Observe a seguir a imagem do Cristo Redentor, que fica no alto do Morro do Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro, né? Essa é uma imagem lindíssima, quem já foi ao Rio de Janeiro conhece. É a terceira maior escultura de Cristo no mundo, né? Muito linda. O Cristo Redentor, assim como outras esculturas, é uma obra de arte que pode ser observada de frente, de lado, de costas e até de cima, ou seja, você pode dar a volta por toda a obra e você pode, e você sabe por que isso acontece, né? Porque a escultura é um tipo de arte feita com volume. Ao esculpi-la, o artista atribuiu à obra uma forma tridimensional, com altura, largura e profundidade. Por isso, ela pode ser observada por diferentes lados, como o Cristo Redentor. Vamos conhecer alguns tipos de arte tridimensional ao longo da história da humanidade, né? Vamos conhecer, olha lá, construindo conhecimentos. As esculturas de diferentes períodos. Olha lá, agora na página 33, ok? As esculturas mais antigas encontradas no mundo são de figuras humanas e de animais, como a escultura a seguir. Olha só, essa aqui é da escultura clássica de Vênus de Willendorf, 25.000 anos antes de Cristo, calcário 11 centímetros, Museu de História Natural de Viena, em Viena. Vocês podem observar, né, que ela destaca as partes femininas, que são os seios, né? A mulher representa, na época, a fecundidade. Ela não apresenta o rosto, um aparente, né? E também não tem os pés, né? Escultura clássica, muito interessante. Seguindo, essa é uma das mais antigas esculturas do mundo, com mais de 20.000 anos, conhecida como a Vênus de Willendorf. A obra, que faz uma representação da figura feminina, foi esculpida em um tipo de rocha conhecida como calcário oolítico e foi colorida com vermelho, ocre, que pode ser considerado uma variação do castanho. Agora, na próxima página, 34. Observe a escultura grega a seguir, né? A estátua de Atena, a deusa grega, né? Ela valoriza a busca da beleza e da perfeição. Olha que linda, né? Lindíssima, né? E associadas à figura humana. Okay? Essa é a deusa grega. As esculturas gregas estão entre as mais conhecidas do mundo. Ao produzi-las, os artistas buscavam representar formas idealizadas e proporções em equilíbrio. O bronze e o mármore eram os materiais mais utilizados na Grécia Antiga, cujas esculturas inspiraram vários artistas ao longo da história. Agora observe a escultura futurista a seguir. Olha só que interessante, de Umberto Boccioli, Formas Únicas de Continuidade no Espaço, 1913, bronze, 111,2 por 88,5 e 40 centímetros. Museu de Arte Moderna de Nova York, em Nova York. Vocês podem observar que ela tem um efeito, né, do vento passando pelo corpo de alguém correndo, né? Olha só,
Interessante, né? Dá a impressão que alguém está correndo e o vento passando pelo corpo. Agora, página 35, continuando, a escultura anterior, produzida em 1913, é do artista italiano Umberto Boccioli. Ela foi esculpida a partir dos ideais do futurismo, movimento artístico que buscava representar a dinâmica dos acontecimentos e a velocidade das transformações da vida contemporânea. A obra reflete o movimento e representando os efeitos do vento passando pelo corpo de alguém correndo. Olha lá. Desculpa. Observe as esculturas mostradas anteriormente. Qual a diferença você percebe entre elas? Observe com seus colegas, né, em casa, com a família, e depois escreva as suas respostas nas linhas a seguir, né? Faça uma observação, né, entre a deusa, né, a deusa grega, estátua da deusa grega e a outra lá que é do Umberto Boccioli, né? Faça uma observação, lembrando que as esculturas futuristas, o valor está em representar a velocidade de um tempo dinâmico que se modifica a cada instante. Okay? Faça um resuminho aqui entre as diferenças que vocês observaram de uma e da outra. Cerâmica. É um objeto feito geralmente com argila. Ela é esculpida com as mãos, com ferramentas apropriadas e muitas vezes com as ferramentas e com as mãos ao mesmo tempo. Essas ferramentas são chamadas de ferramentas de corte e auxiliam o escultor a dar forma à sua obra. Elas possuem formatos diferentes. Algumas são mais finas na pontas e outras são mais largas, como você pode observar na imagem. Olha só, observando aqui essas ferramentas, né? Com diferentes pontas e tamanho para esculpir os detalhes dos objetos, né? São diferentes de acordo com cada necessidade para esculpir, né? Para transformar o material numa beleza artística, né? Então é necessário ter as ferramentas adequadas. A cerâmica não é considerada somente obra de arte. Há também a cerâmica industrializada, que dá origem a tijolos, telhas, vasos, entre outros objetos usados no dia a dia, né? Olha aqui, vocês estão observando, né? Está usando as mãos, olha só. Pessoas trabalhando na roda de oleiro, né? Olha só. Nessa imagem, vemos uma pessoa produzindo um vaso de cerâmica. Para isso, ela utiliza uma roda, geralmente feita de pedra ou de madeira, que é conhecida como roda de oleiro, né? Essa roda sustenta a argila e fica girando para que, com as mãos, o oleiro modele a argila, atribuindo o formato que ele deseja. O formato que ele desejar. Então, aqui essa roda, ela vai girando e o homem vai segurando a mão, com as mãos, vai segurando o material e ele vai modelando da forma que ele deseja. Olha lá, fazendo também um trabalho manual, né? Trabalho artístico, um trabalho do oleiro, pessoa que produz objetos de cerâmica. Cerâmica dos povos indígenas. Ao longo da história, a cultura indígena brasileira produziu diversos objetos de cerâmica para guardar os alimentos, brinquedos e objetos para serem usados em rituais, entre outros. Essas peças de cerâmica apresentam formas, desenhos e pinturas que as tornam únicas e mundialmente reconhecidas como objetos de arte. Página 37 agora. Uma das mais conhecidas produções de cerâmica é a arte marajoara, que recebe esse nome porque foi feita pelos indígenas da ilha de Marajó, no estado do Pará. Essas cerâmicas foram produzidas entre os anos 400 e 1400 depois de Cristo, e os desenhos e formatos eram semelhantes aos de pessoas e animais, mas com estilo de formas geométricas, como você pode observar na imagem a seguir, né? Então, vocês estão observando, né, a cerâmica tem um formato geométrico, olha só, todos, e aí ela representa, né, formas humanas, né, olha o rosto, e também representando os animais, né, vocês estão observando aqui, né, olha só, né, cada imaginação, cada ilustração aqui do animal, né, formas geométricas e formas de rosto também humana, né.
Há diversas formas de esculpir uma obra, a partir de um bloco de pedra, de mármore, de madeira, de um tronco de árvore e até mesmo de chapas de aço ou outros materiais que apresentem volume. Outras formas de criar esculturas com volume é derretendo metal em moldes pré-preparados ou fazendo modelagem em argila. Há várias maneiras de criar volume no espaço. Seguindo a página 38 agora. Compreendendo as dimensões, lá na página 38. Quando falamos de escultura, estamos nos referindo a uma arte tridimensional, que, como vimos, apresenta altura, largura e profundidade. Para você entender melhor, pense que uma folha de papel tem apenas duas dimensões, altura e largura. Uma caixa de papelão tem três dimensões, altura, largura e profundidade, né? Bem observado aqui, a folha de papel, né, e a caixa de papelão, olha só, a altura e a profundidade e a largura, ok? Indo para a página 39, volume no desenho. Todo desenho é feito com linhas em alguns materiais planos, como uma folha de papel sulfite. Mas será que podemos dar a ele a aparência tridimensional, mesmo sendo plano? Para isso, é necessário utilizar a técnica de desenho que produz efeito de luz e sombra. Ela atribui ao objeto retratado a impressão de volume. Veja exemplo desse efeito nos desenhos a seguir. Então, aqui observando, né? Você está vendo apenas um círculo, né? Nessa primeira imagem, apenas um círculo. Aqui ela dá, olha só, aqui ela está mais escura, né? São nas bordas, aqui está mais clara, né? As bordas opostas, aqui mais clara, aqui mais escura, né? Nessa borda, isso é uma esfera, né? Aqui já se formou uma esfera, e com a sombra, né, no final, né, no fundo, né? Então, olha só, mais claro é outra borda mais escura, luz e sombra, né? E a sombra no final. O próximo desenho, vocês estão observando um triângulo, e aí, olha só, nessa borda é mais clara, na borda oposta já é mais escura, né? É um cone, formando um cone com a sombra no final, né? Essa técnica é conhecida como claro escuro e, como vimos, produz efeito de luz e sombra, né? Olha só, a luz e a sombra, dá para ver nitidamente ali. Funciona assim: você utiliza o lápis grafite para pintar de forma desigual, mais escuro em uma das bordas e mais claro próximo à borda oposta. Depois, você desenha uma sombra fora da forma, criando a sensação de uma luz iluminando esse objeto, como pode ser observado nos desenhos que você acabou de ver. Veja no box a seguir, exemplo de tridimensionalidade utilizada em desenhos animados. Bom, por enquanto vocês irão lá na página 137 e fazer uma atividade que está pedindo lá, que é parecida com essa daqui, ok? Fica de tarefa. Até a próxima aula. Por hoje é só. Bons estudos. Obrigada pela atenção.